eu ver se eu acho aqui. Bem, fica com Hebreus 11 então. Hebreus 11, versículo 1. Pronto, aí dá para nós ler. Vamos ler? Diz a palavra de Deus lá assim, ó. Hebreus 10 e 38 por enquanto. Hebreus 10 e 38 diz assim: mas, vamos acompanhar todos, mas o justo viverá pela fé, sem a quem a minha alma não tem prazer nele. É porque essa tradução é um pouco diferente. Deixa eu ver na minha aqui. 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Vamos para Romanos também, Raimundo. Põe lá Romanos 5, versículo 1. Está lá. Romanos 5 e 1. Isso. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora só o irmão Warley, Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor Deus e Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja. Nesta noite, Senhor, estamos aprendendo mais um pouco sobre a tua palavra, sobre o ato de fé. Peço que nos acrescenta a graça, unção, alegria, tua presença. E se for do teu agrado, os fax, Senhor, que tu mandas segundo o teu querer e a tua vontade. Amém. Deus abençoe e podeis assentar. Glória a Deus. O primeiro versículo que nós lemos foi Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé ou da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu coloquei aqui algumas perguntas, mas como se medir a fé? É intensidade, largura, profundidade, temperatura, grau. Como se medir a intensidade da fé? Como que se mede? Existe já algum aparelho, algum ato, alguma forma de medir? E nós lemos todos esses versículos aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós sabemos que a fé é um dom gratuito de Deus dado aos homens. É um dom, já é um dom. Mas como se medir essa fé? Porque há uma criança que ela tem fé e ela crê pela sua simplicidade, ouviu e creu. Vou dar um testemunho para confirmar o que eu estou falando. Houve nos anos 80, 90, uma seca muito grande. E a igreja evangélica, naquela ocasião, já se falava do fim do mundo. Alguns pastores pregavam em fazer caixa d'água em cima da sua casa toda, de 5 mil litros, que era porque se faltasse algo, eles tinham uma reserva considerável. Alguns, e havia muito Fumuca, sei lá, Vudaca a respeito dessa situação. Todo mundo temia. E com igrejas começaram a ir para o monte, para buscar a Deus em oração, para que lá no interior, principalmente, diz que esse ato de fé aconteceu no interior. E a igreja se reuniu para ir para o monte buscar a Deus, para Deus mandar chuva. E aí foi aquela igreja todinha para o monte. Só uma criança se lembrou de levar o guarda-chuva, uma menina, um adolescente. E aí perguntaram para ela, mas como assim, para quê? Eu falei, mas nós não vamos orar para chover? Então você tem fé, a criança é pura. E quando ela ouviu, quando ela lhe passaram, ela creu simplesmente, ela creu, acreditou que ia chover. E diz o testemunho que choveu, pouco mais choveu, para confirmar o ato de fé daquela adolescente lá. Então a fé é assim. A fé, alguns aflora e alguns fica só como uma situação, uma palavra de espera. Então como se medir a fé? Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas é prova das coisas que se veem. Então a gente vai ver como medir a intensidade da fé. Seria grau, largura, profundidade, temperatura. Qual a forma de medir a fé? O apóstolo Paulo vai falar a respeito de como medir
de como fala a respeito da fé. Jesus disse que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, eu já recitei aqui, dirás a esse monte, transporta daqui para o meio dos mares, e assim será sucedido. Eu também tenho outro testemunho a respeito disso. Certa vez no Céu Azul, minha esposa conhece esse testemunho, e o pastor estava ali com a dificuldade, era um pastor, já partiu para a eternidade, ele estava com uma dificuldade muito grande, porque ele tinha um morro, e eu conhecia esse morro, bem alto, lá atrás da sua casa, e ele queria construir a igreja do Senhor, mas não tinha terreno plano, não tinha lugar apropriado. E ele orava, Senhor, a tua palavra diz, se tiver, dirás esse monte, sai daqui, transporta para o meio dos mares, Senhor, tira esse monte. Aí a cidade caiu uma ponte, irmão de Jorge, caiu a ponte na entrada da cidade, e a cidade ficou ilhada, sem poder sair lá e voltar. E aí, com o testemunho de que foi feito um levantamento e foram escavar todo aquele monte para aproveitar todo o aterro daquele monte, para aterrar aquela ponte ali e construir uma nova ponte. E aí aquela montanha, aquele morro ficou planinho, e o pastor foi lá e fez a igreja. Então, se tiveres fé, dirás esse monte, e a providência vem de Deus. Então é lindo o que Deus faz. Eu já vi alguém orar para Deus mandar o anjo empurrar a Kombi dele. Já vi acontecer. Alguém orar para que a Kombi não desligasse, o carro dele não desligasse dentro da enchente. Então já não era mais um carro, era um submarino andando dentro da água. Se tiveres fé, tudo é possível. Já vi alguém orar para que a gasolina não acabasse, até que ele pudesse chegar em um posto, e andou mais de 100 quilômetros com a reserva. Só Deus faz essas coisas. Tudo são atos de fé. É Deus confirmando a fé, um dom que Ele deu aos seus servos. Mas vamos mais para frente. Deus chama Moisés e lhe diz: eis que faço um concerto, farei maravilhas diante de ti, que nunca foram feitas em toda a terra, a qual este povo, a qual tu estás, veja as maravilhas que eu faço. Moisés ainda não sabia nada a respeito da fé, como Abraão. E o Senhor chega a Abraão e fala: sai do meio da sua parentela para uma terra que te mostrarei. Deus ainda não tinha ensinado, eles eram sobre atos de fé, mas eles creu em Deus. A palavra de Deus diz assim: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, como fé. Amém? Vamos lá. Se a tua presença, diz Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés agora convicto, cheio de fé, já tinha intimidade de pedir a Deus alguma situação, algum resultado. Aleluia. E aí a gente já frisamos esse versículo aqui: creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Então justiça é um ato de fé. Justiça ou misericórdia é um ato de fé. Porque se tiveres fé e pedir a esse monte, sai. Então se tiveres fé, ou seja, se tu recebeu de Deus a fé, que é um ato de misericórdia, porque só pode crer em Deus. A palavra de Deus diz que ninguém pode vir ao Senhor se por Deus não for convidado, não for lhe dado. O Senhor Jesus falou a Pedro: Pedro, quem te revelou não foi a carne nem sangue, mas o Espírito de Deus. Então é um dom gratuito de Deus ao homem. Aleluia. Vamos mais para frente. Como medir a fé? Aleluia. Aparece um certo menino atrevido com a fé desafiadora. Então o que é uma fé? Uma fé desafiadora. Nós vamos ver aqui, eu coloquei algumas características da fé. Essa aqui é uma fé desafiadora. Um menino atrevido com a fé desafiadora. Quem era o menino? Davi. A palavra de Deus vai mostrar Davi e a sua intensidade da fé, ou seja, como ele acreditou e como ele cria, como ele se dispôs a fazer a vontade de Deus. Vamos ver. Seria grau, largura, profundidade, temperatura, como se medir. Mas a fé de Davi era uma fé desafiadora. Vamos ver aqui, ó. Uns até pensam que a fé pode ser uma energia positiva. Você já viu algumas pessoas,
Eu estou trazendo esse estudo, irmão, e eu já trouxe ele alguma vez, um tempo atrás aí. Mas eu sei que a igreja já esqueceu, então para relembrar o que é a fé. Alguns podem falar, eu já ouvi o pastor falando sobre esse assunto. Sim, eu fiz fiz questão de trazer para quê? Porque a gente precisa manter a fé fluindo, a fé ativa, a fé viva no nosso ser. Então, uns até pensam que a fé poderia ser uma energia positiva. Eu já vi pessoas que sentam em algum lugar ou vai em algum lugar da vida por aí e fica lá, igual eu falei aqui da outra vez, fica lá, 1 a 1, né? E a gente pode falar 2 a 3 a 4, mas eles ficam lá, 1 a 1, como se isso fosse um ato de fé. É só uma filosofia deles. Outros pensam que a meditação, outro pensa que pode medir a fé por um milagre recebido. Quem pode medir a fé pelo milagre recebido? Quantos, se eu perguntar, quem aqui já recebeu um milagre? Todos. Tenho certeza que seja pequeno ou grande, todos aqui, igual a irmã Valdeci e a irmã Magna testificou, atos de fé, todos nós temos atos. Eu tenho dezenas, centenas de atos de fé que me aconteceram. Eu sei que todos têm, seja pequeno ou grande. O Gabriel pode falar, pastor, comigo ainda não aconteceu um grande ato de fé. Sim, com certeza já aconteceu sim. Já houve uma grande mudança, senão tu não estaria aqui. Uma grande mudança já houve, então, atos de fé. Só que alguns com muita intensidade, outros com menor intensidade. Alguns foram, só faltou a perna crescer de volta, né? Ou seja, grandes milagres. Mas, com certeza, Deus já trabalhou com atos de fé na vida de muitos. Mas, como medir a fé? A fé não se pode medir, mas pode se classificar. Como? Quem conhece uma fé desafiadora? A fé desafiadora de Davi. Agora vamos ver outras aqui, irmão. Isso, obrigado. Raimundo, se tu conseguir ser rápido, Êxodo 10 e 34, 34 e 10. Nós até lemos aí, mas só para nós frisar novamente. Depois Êxodo também 33 e 15. Eu vou lendo aqui, porque não vai dar, vou só puxar o assunto. Eis que farei diante de vós maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. O Senhor estava falando com Moisés a respeito do que ele ia fazer. E o povo ia acreditar por quê, irmão Arlen? Porque o povo nem sabia o que era fé, nem viu falar no Deus de Moisés, o Deus de Moisés que ia tirar eles do Egito. Então eles começaram a ser guiados pela palavra de Moisés. Mas agora eles vão começar a viver milagres, eles vão começar a ver o monte arder, eles vão começar a ver o mar se abrir, eles vão começar a presenciar. Então a fé vai aflorar na vida dos israelitas, do povo de Deus. Então a fé genuína, a fé começa a crescer ali. Também Êxodo 33 e 15, Moisés temeu e disse, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Então, a fé de Moisés já tinha uma fé com comunhão, já podia até questionar ou pedir a Deus uma coisa maior, uma fé com comunhão. 1 Samuel 17:45, Davi faz um desafio, uma fé desafiadora, que nós já vimos em outros casos. Nesse caso aqui, Davi usa de uma fé desafiadora e vai desafiar aquele gigante Golias. Mas eu quero ir mais para frente, porque o tempo é pouco, e eu vou aqui frisando, só para os irmãos ver como e aonde nós vamos chegar. Fé que remove montanha, nós já lemos aqui para os irmãos, já falamos, transportar para o meio do mar. Então, 1 Reis, irmão Raimundo, pega esse aí, 1 Reis 18, 43 e 44. 1 Reis, dá para colocar? Isso, só para a gente concluir esse. Eu não quero me estender muito para não cansar o irmão. Quando a gente fica aqui muito tempo na igreja, os irmãos ficam fadigados. Então, quero ser bem rápido para não cansar os irmãos. 1 Reis está lá, e disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha teu carro e desce para
que a chuva não te impeça, para que a chuva não te impeça, para que suba ao carro e foi para Zerizael. Então aqui a fé de Elias, orando e confirmando, e ele falou para o seu servo lá, olha para o mar, não tinha nuvem nenhuma lá, volta lá 7 vezes. E aquele homem prontamente olhou 7 vezes para o mar e depois apareceu uma mãozinha pequenininha. E aí o cantor, inspirado por Deus, usando da palavra de Deus, esses hinos assim são lindos. Eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão do homem, e este é o sinal que a sua chuva vai descer, faz chover. Então nós vemos o milagre do céu aí. A fé começa a florir e começa uma fé que remove montanhas, uma fé que remove obstáculos. Mas nós vamos falar da fé genuína. O que é a fé genuína? Nós já falamos, os irmãos não observou, fé desafiadora e fé que remove montanha. Agora o que é fé genuína? O que é uma fé genuína? Mateus 8, 8 e 10. Põe ali, irmão. Eu vou adiantando também aqui, ó. Mateus 8, 8 e 10. Irmã Silvanete, abre aí, por favor. Marcos, capítulo 5, versículo 28. Que é para nós ganhar tempo. O de Mateus está escrito lá, ó. 8 e 8 até o 10 diz assim: e o centurião respondendo disse ao Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Olha como esse homem tinha fé. Diz somente uma palavra e meu criado sarará. Pode pôr o 9. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e digo a esse soldado as minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. Diga a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele o faz. 10. E maravilhou-se Jesus. Próprio Senhor Jesus se maravilhou, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Está vendo aí? Fé genuína, aquele que crê automático, irmão César, é aquele que fala, eu creio, não, o Senhor mandou, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, basta uma ordem, se o Senhor falar uma coisa aí, eu já acredito, sei que vai acontecer, e foi assim desse soldado aí, desse centurião. Marcos capítulo 5, versículo 28, leia lá, irmã Silvanete. Olha aí, quem é essa? Aquela mulher do fluxo de sangue. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos, 12 anos sofrendo, 12 anos na peleja, irmã Damiana. Mas de repente ela falou, eu vi falar desse homem que passa, sobe e desce pela avenida, pelo Riacho Fundo, sobe e desce por Jerusalém, ou se eu pudesse me aproximar dele, e só tocar na orla dos seus vestidos, eu nem preciso que ele fale nada para mim, eu nem preciso que ele exponha, que ele me ensine, eu só preciso tocar na orla dos seus vestidos. E diz a palavra que aquela mulher, ao chegar por trás, escondida, só tocou. E como que está escrito aí, irmã Silvanete? Sararei. Olha aí a fé, fé genuína, fé que não precisa ninguém lhe ensinar, fé que não precisa ter muita dificuldade, é só tocar, acreditar, só um ato pequeno, bastava para Jairo, para o centurião, bastava uma palavra, para essa mulher, bastava se aproximar, para o cego de Jericó, ele clamou, Senhor, tem misericórdia de mim, mas diz a palavra que teve outro cego, que não viu Jesus passar, porém Jesus viu ele, ô glória, e também foi alcançado, fé genuína, mas vamos para a fé salvadora. Olha aí, como medir a intensidade da fé. Então, nós já vemos fé desafiadora, fé genuína, fé que remove montanhas, que remove obstáculos, fé salvadora. Mateus 28 e 5. Consegue colocar lá? E vamos pôr, irmã Luciana, Lucas 7,44. 7,44. E o César fica com 9, João 9. Está cego? Está cego dos olhos. Era esse versículo mesmo que era para tu, ó. João 9, vai lá o Alisson, João 9.
Então, tu já colocou ali, olha lá, ó. Mateus 28:5 diz assim: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais, pois eu sei que buscais. Não é esse aí não, Mateus 8:25, é Mateus 8:25, tu colocou Mateus 8:5, agora está certo. E os seus discípulos aproximando-se, despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. O versículo fala, salva-nos, então fé salvadora. Eles acreditaram, chegaram no Senhor, olha o mar como é que está, o barco e a deriva, Senhor, salva-nos que perecemos. Quantas vezes nós chegamos, Senhor, eu creio, salva-nos, salva-nos, tem misericórdia, fé salvadora. Eu pedi para a Luciana, Lucas 7:44. Oh, glória. Amém. Amém. Sabe quem é essa? Aquela pecadora que teve uma fé salvadora. Ela viu que Jesus estava na casa de Simão, ela foi com um vaso de alabastro, derramou sobre a cabeça e sobre os pés de Jesus e enxugava com os próprios cabelos. Ela sabia que ali havia salvação para ela. Não tinha outro lugar, mas ali ela encontrou salvação em Cristo Jesus. Agora esse que eu pedi para o irmão Arley ler é interessante. João 9. Olha aí, caminhando Jesus viu um homem cego. Foi Jesus que viu ele, claro, ele era cego, mas Jesus o viu e o curou, usou de misericórdia com ele. Então, fé salvadora, Jesus o salvou, fé salvadora. Vamos para a fé comum. O que é fé comum? Quem pode responder o que é uma fé comum? Eu vou dar um exemplo para vocês. João 3, põe ali, João 3, Ruth, põe lá, Mateus 19, versículo 16. Uma fé comum. João 3 está lá. Havia entre os fariseus um homem chamado, eu vou citar de cabeça, um homem chamado Nicodemo. Ele foi ter de noite com Jesus e falou: Senhor, ninguém faz as maravilhas que tu faz se Deus não for com ele. O que é? Uma fé comum. Todo mundo acreditava em Jesus. Jesus estava evangelizando, ele acreditava, ele viu os milagres de Jesus fazendo e falou: eu também acredito. Ele é um homem vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer sinais que tu faz se Deus não for com ele. Outro homem também que tinha uma fé comum, que todos acreditam. Se nós perguntarmos, todos vocês aí na sociedade acreditam que Jesus vai voltar? Eu vejo os crentes falar que sim, eu acredito. Eu acho que alguma coisa está acontecendo. Todo mundo fica assim, eu não sei não, mas Jesus dos crentes vai voltar mesmo. Fé comum. Quer ver? Vamos ver aí. Mateus 19, Ruth. Olha aí, pronto, um jovem e rico, chegou e falei, mas estou sabendo, eu acredito tudo que o senhor faz aí, tudo que o senhor está falando. O que eu ia fazer para herdar também a vida eterna? Eu também acredito, fé comum. Aí o senhor falou, faça isso e aquilo outro. Não, eu tenho observado os mandamentos desde quando eu era criança, desde bercinho que eu sigo os mandamentos. Aí o senhor falou, que bom, então agora vai lá e vende o que tu tem, vem e me segue. Aí ele ficou triste e se retirou, porque ele era rico, e se retirou-se e ele esqueceu do restante das escrituras que diz, aquele que perder pai e mãe, aquele que perder tudo por amor de mim, 100 vezes mais terá nessa vida, e por vir a vida eterna. Ele esqueceu dessa parte, ele teria ficado muito mais rico, mas ele ficou triste e saiu. É uma fé comum, irmão, fé comum, o mundo está cheio aí, todo mundo tem, mas vamos para a fé que cura. E daqui a pouquinho nós estamos terminando. Já estou terminando para não enfadar os irmãos. Fé que cura, Mateus 10:1. Eu vou falando aqui para nós ganhar tempo. Mateus 16, 17, 18. Mateus 10:1, Jesus fala assim,
Está lá, o irmão já colocou lá, vou ler. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, e para os expulsar e para curar de toda a enfermidade e de todo o mal. Então está aqui, a fé que cura. E quem deu? Deus. Vos dou poder, vos dou fé, vos dou autoridade para curar de toda enfermidade e de todo mal. A fé que cura. Vamos para outro, Marcos 16 e 18. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão nova língua. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Fé que cura. Amém? Fé que cura. Então, temos a fé que cura. Atos de fé. E aí, pastor, que tem mais? Porque o senhor falou sobre vários tipos de fé, a fé genuína, a fé salvadora, a fé comum, a fé que cura, a intensidade da fé, a fé que remove montanhas. E agora, atos de fé. O que é atos de fé, irmão Raimundo? É aquilo que não está escrito na palavra de Deus, é aquilo que você faz acreditando que vai dar certo, aquilo que Deus colocou no seu coração. Pastor, tem um testemunho, irmã Adriana, eu estava em Santa Maria, num culto familiar, uma nova convertida que nós tínhamos ganhado na rua, desse jeito assim, na rua, na praça. Ela veio chorando a aceitar Jesus e ela estava com a luta travada dentro de casa. E ela acreditou. E aí ela pediu para nós fazer um culto lá. E quando nós chegamos lá, o diabo se revoltou. Deu uma dor de cabeça tão violenta nessa mulher que ela ficava assim, ó, ringindo os dentes. E ela falou, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Estou com a dor de cabeça que vai explodir. E eu falei, a senhora crê? A senhora tem uma lata de óleo na sua casa? Ela falou, tenho, pastor. Busca sua lata de óleo lá. A palavra de Deus diz assim, Tiago capítulo 5 e versículo 13, põe aí, irmão. Tiago capítulo 5, versículo 13. Eu pedi para aquela mulher trazer, e o 14. Pedi para aquela mulher trazer aquela lata de óleo. E a palavra diz assim, ó, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. 14. Está alguém entre vós doente? Chame quem? O presbítero da igreja e ore sobre ele. Ungindo com quê? Com azeite. E em nome do Senhor. O outro, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Eu falei, a senhora crê? Ela creu. Então traga o óleo aqui. A gente ungiu. Primeiro consagramos óleo ao Senhor. E tinha eu como obreiro, outros presbíteros lá também. Nós oramos e ungimos aquela mulher. Ela falou, pastor, parece que tirou com a mão. Falei, pastor, não sinto nada. Tirou com a mão. Ficou tão feliz e tão contente. Mas o filho dela estava lá no cantinho ouvindo também a palavra de Deus. Então, atos de fé, irmão. Atos de fé acontecem na hora. Quanto Deus te inspira, quanto Deus te usa. Amém? Então, são atos de fé. Vou concluir aqui. Tem mais coisa, mas eu vou concluir. Quer ver outro ato de fé? A palavra de Deus vai nos mostrar lá em João, capítulo 5, se eu não me engano. Capítulo 5, que vai falar sobre o tanque de Betesda. Que havia 5 degraus. Não sei se esses degraus, alguns historiadores falam que é para cima, outros falam que é para baixo. Bem, tinha 5 degraus. E havia um homem ali doente. Quantos anos que ele estava ali? 38 anos. 38 anos. Eu nem sabia mais se era 28, quantos anos. 38 anos. Então ele estava ali quanto tempo, irmão? Esperando que as águas fossem movimentadas, porque o primeiro que ali descia era curado. E aquele homem estava ali gemendo e pedindo para ser curado. Mas Jesus se aproximou dele e falou, querem ser curado? Aí ele, Senhor, eu estou aqui esperando 38 anos. Mas não tem, quando eu vou descer, alguém passa na minha frente. Porque até eu chegar lá, outro já passou na minha frente. E o Senhor Jesus o curou. Então é atos de fé. Atos de fé pode acontecer instantaneamente. A irmã Alice e a irmã Silvanete, uma pode orar pela outra e Deus pode conceder a cura na hora. A irmã Magna pode orar pelo seu filho, como o seu filho pode orar pela irmã. Assim cada um de nós. Quantas vezes nós dobramos o joelho para Deus trazer uma resposta? Minha esposa fala bem assim, estou agoniado. Eu falei, vai orar. Eu estou sentindo um negócio, vai orar. Se Deus está incomodando, é porque nós devemos orar.
Porque algo está acontecendo, mas Deus, na hora que você começa a orar, Deus vai dando inspiração. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ora e geme por nós com gemidos inexprimíveis, nos dando inspiração, porque nós não sabemos como devemos pedir, mas Ele se antecipa e põe as palavras na tua boca. Amém? Você crê nisso? Então vamos ficar de pé e agradecer o Senhor nesse momento. Glória a Deus pela presença de cada um. Então você viu hoje a intensidade, a forma de se medir a fé. Não tem muita especificação como se medir, mas tem várias características do ato, da forma da fé, dela operar na vida de cada um de nós. Amém? Irmão, hoje é terça-feira, amanhã é culto, é ensaio geral dos departamentos, principalmente de senhor e senhora e criança, né? Os demais estão tendo outros horários e outros dias. E... na medida do possível, né? E quinta-feira segue a campanha. Ô Raimundo, qual é o pregador? Eu não estou com a lista aqui, até me perdi. É o próximo pregador, quinta-feira. Eu sei que é bênção, só tem homens de Deus aí agendados. É porque eu estou com outras programações também. Nossa festividade está chegando aí, irmão. Vai ser de final de março. Final de março é o aniversário da igreja. Irmão Arlen, não acredito. Por tudo que essa igreja tem atravessado, a irmã Silvanete é testemunha. Tudo que nós temos atravessado aqui, os irmãos. Essa igreja deve ter 10 anos. E agora que completa 5. Fechando nos 5 anos e indo para os 6. Então nós temos tanta história, mas só temos 5 anos. Ainda somos criancinha, né, irmã Valdeci? Ainda somos uma criancinha aprendendo a caminhar. Mas Deus é bom e Ele está conosco. Amém? Tem aí a programação? Neemias, pastor Neemias, vai ser bênção pura. Então os irmãos, segue a campanha, meu Deus, escrevendo uma nova história. Está lá, mudança de vida, escrevendo uma nova história. Está lá, pastor Neemias, homem de Deus, ele já esteve aqui uma vez, é um jovem abençoado, o presbítero, e Deus vai usar ele grandemente. Ele é lá da Samambaia, muito amigo do pastor Clednilson, Credson. É esse? Isso mesmo. Vamos orar? Irmão Arlen, venha fazer essa oração. Eu dou a bênção apostólica. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmão, continue empenhado nessa campanha. Coloca seu parente, sua família, seu familiar, aquilo que você precisa ver, uma mudança para acontecer. Glória a Deus, aleluia. Oramos ao Senhor. A paz do Senhor, amém, meus irmãos? Deus é fiel, soberano Deus, eterno Pai. Pai da glória, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Neste momento, Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Deus, por esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez na sua casa, ó Pai, te adorando, orando, ó Pai. Sabemos, Senhor, que ainda não estão fazendo o suficiente para ti, ó Pai. Nos ensina, Pai, a fazer mais para a tua obra, Senhor. Que nós viemos, Senhor, dedicar mais, Senhor, dar o nosso melhor para o Senhor. Porque o Senhor tem o melhor na nossa vida, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, cuidado da nossa casa. O Senhor tem cuidado da nossa saúde, Senhor, da nossa família, parentela. O Senhor, Pai querido e amado, em cada detalhe da nossa vida, o Senhor tem colocado a Tua mão, ó Pai. E muitas das vezes, Senhor, estamos falhos, Senhor, na Tua casa, Senhor. Espírito Santo, abençoa, Senhor, para que nós viemos fazer mais para Ti, ó Pai. Abençoa cada conjunto, Senhor, da Tua casa, Senhor. Abençoa o conjunto de varões, ó Pai. Abençoa o conjunto de senhoras, Senhor. Jovens, ó Pai. Adolescentes. Abençoa o conjunto das crianças, Senhor. Abençoa a equipe de louvor, ó Pai. Abençoa os obreiros, Senhor, da Tua casa, Pai. Tanto aquele, Pai, que fica na porta, quanto que está no altar, ó Pai. Abençoa a vida dos nossos pastores, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada culto, Senhor, de cada departamento. Abençoa as festividades, Senhor, que vai chegando, ó Pai. Espírito Santo da verdade. Abençoa, Senhor, essa festa, Senhor, essa festividade, Senhor, do aniversário, Senhor, da Tua casa, ó Pai. O qual o Senhor abriu a porta, Pai. Essa porta, Pai querido amado, é um local de adoração, Senhor.
onde o Senhor se faz presente, ó Pai. Senhor, eu te peço neste momento, cuide da saúde, Senhor, de cada familiar, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aqueles que estão enfermos, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa colocar a tua potente mão, ó Pai. Assim como foi dito, ó Pai, nesta noite, ó Senhor, aquele centurião de Cafarnaum, ó Pai. Ele teve fé, Pai querido, Pai amado, que somente uma palavra do Senhor, o servo dele, seria curado, ó Pai. E eu creio, ó Pai, que somente uma palavra da tua igreja, do teu povo, ó Pai, que clama a ti, Senhor, pode ser curado, ó Pai. Porque a fé, Senhor, é o firme fundamento da coisa que se vê, mas aquilo que se espera. Espírito Santo, neste momento, Senhor, eu profetizo cura, Senhor, em cada família, Pai. Eu profetizo, Senhor, libertação, ó Pai, em cada família, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, como diz a Tua palavra, não apressais em sair da Tua presença, Senhor. Mas, Pai, eu venho te pedir, Senhor, humildemente, Senhor, ouve as nossas orações, ó Pai. Entra, Pai, porque sabemos que tem muitas pessoas precisando de cura, Senhor. E neste momento, Senhor, nós profetizamos cura, Pai, para que o Seu nome seja glorificado, ó Pai. Por mais que o homem, Senhor, não reconheça, mas o Senhor cura, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a oportunidade. Estenda a vossa mão, meus irmãos. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso amado e querido Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja e com todo o povo de Deus na terra, e todos digam amém. Deus abençoe.